Bom dia a todos. Bom dia, alunos. Bom dia, professor. Alguma dúvida referente às disciplinas, às matérias que a gente está falando aqui? No momento não, professor. Peraí que eu vi que acho que o Brian comentou alguma coisa no grupo, né?
Professor, bom dia. Oi, bom dia a todos. Vocês estão visualizando os slides aí, gente? Eu visualizei, é 104, né? Isso. Aham, também, 104 páginas. Deixa eu abrir aqui. Meu computador travou aqui. Vocês estão vendo os slides aqui na tela? Eu só estou vendo a página falando de citologia, mais nada. Ah, então, Eu também. é porque teve uma aluna que perguntou aqui no chat. Não estou vendo a imagem. Eliane. Eliane, não sei o que está aí na sua tela. Talvez tenha alguma configuração que você não está conseguindo ver. Gente, vamos começar então a aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a microscopia. Deixa eu entrar na slide. Então aqui nós vemos o aparelho genital feminino, né? O canal vaginal com o Professor, colo. não está aparecendo, professor, só está a página de cirurgia. Para mim não está aparecendo mais nada. Eu estou vendo pelo celular, mas no computador nada. Tá, então deixa eu ver o que está pegando. Ó, eu vou colocar agora de novo. Estão vendo? Tá a mesma coisa, a primeira página. Ó, eu vou passar os slides aqui. Agora, isso, agora sim. Agora está mudando o slide. Beleza. Então vamos lá. Então aqui vocês estão vendo o aparelho genital feminino, né, com as suas regiões específicas, né, o canal vaginal aqui embaixo, o colo do útero, que é a nossa região de interesse clínico dentro da citopatologia, é nesse local que é feita a coleta do material do raspado do preventivo, entendeu? Seguindo pelo endométrio, o útero propriamente, e aí as trompas uterinas, né, são duas, e também os ovários em cada um dos lados também. Então aqui, gente, eu expliquei para vocês nas aulas anteriores que existem no colo do útero dois principais tipos de células, de grupos celulares. Então, aqui, deixa eu riscar aqui para vocês. Ó, essa região aqui ó, que eu estou riscando, ela é a região da ectocervix. Essa é a região mais externa do colo do útero. E aí, esse tipo de celular, esse tipo de célula, ele tem características da região da ectocervix. Já essa região aqui, ó, que eu estou riscando agora, essa região central, é a região da endocervix. Então, a outra era ectocervix, essa é a endocervix. Então, são duas regiões bem próximas, mas que têm o perfil celular completamente diferentes. Entendeu? Então, a gente vai falar um pouquinho agora da ectocervix. Então, a ectocervix, ela
Aqui nós temos 3 imagens, né, da região da ectocervice, né? Essa primeira imagem aqui que eu tô com o mouse passando, ela é uma região, ela é um corte histológico, né? Professor, desculpa, essa região que o senhor falou, central, ela é a ecto ou é A região central essa? aqui é a É. endocérvice. Ah, tá. Ok. Não, ó, vocês estão vendo que tem um nome bem parecido aqui, ó, Ah, endométrio, tá. entendeu? É porque é uma região próxima, mas são nomes diferentes. Ectocervice, endocérvice, tá bom? Ok, professor. Obrigada. Então aqui, nessa primeira imagem, é um corte histológico. Eu falei para vocês o que é um corte histológico na aula passada. Alguém se lembra? Alguém se recorda? Gente, o corte histológico é, como o próprio nome já diz, é um corte. Então, quando é feito um corte histológico, do mesmo jeito que está no nosso organismo, esse material ele vai para a lâmina. Então, ele fica um corte organizado. Então, essa imagem aqui, que vocês estão vendo, essa primeira, ela está organizada de acordo com o nosso organismo, né? Porque é desse jeito que as células estão no nosso organismo. São essas células mais escurinhas, e aí passa para essas mais, vão esclarecendo um pouco, e vão aumentando de tamanho também. Então, ela segue esse formato dentro do nosso organismo, entendeu? Já na segunda imagem, já é um esfregaço, né? Um esfregaço, um raspado citológico. Então, no raspado, as células, diferentemente da primeira, elas não ficam organizadas. Como é feito um raspado, pensa se você vai raspar a sua pele da mão, do seu braço, e aí você vai bota esse material no microscópio. As células elas vão ficar ali espalhadas. Então a gente não tem uma organização da estrutura, entendeu? Mas aqui a gente consegue ver de uma maneira mais clara, né, identificando as células basais ou parabasais, intermediárias e superficiais, né? Então aqui no corte histológico, a gente consegue observar. Deixa eu riscar aqui, que eu acho que pode ficar mais fácil. Então, essa primeira região aqui, ó, que eu estou circulando aqui, ela é considerada a região basal. São células basais, que estão no começo da base da ectocervice. E aí, mais ou menos essa região aqui, ó, que eu estou circulando, já são chamadas de células intermediárias. Como o próprio nome diz, elas estão no meio, né, do grupo das ectocervices. E por final, esse grupo aqui, que são as células superficiais. Então, elas são divididas em 3 principais grupos. Isso apenas a ectocervice. A região da ectocervice, ela é dividida em 3 grandes grupos de células, que são as células parabasais, desculpa, eu acabei falando errado. Células basais, células intermediárias e células superficiais. Entenderam? Alguma dúvida aí, gente?
Não, professor, tô tranquilo por enquanto. Beleza. Então, aqui a gente, na primeira imagem, nós conseguimos identificar esses grupos de células. Então, observem aqui, no corte histológico, que existem várias células aqui, várias camadas, né? A gente não consegue nem contar assim direito quantas camadas tem, né? Elas ficam assim meio desorganizadas aqui na estrutura, mas são várias camadas de células aqui, desde a parabasal até a superficial. Então, gravem essa informação, né, que eu falei sobre as camadas, porque isso vai ter total diferença na endocérvice, que é aquele outro grupamento. Então, observe então na foto 2 do esfregaço, né, que a célula basal, ela tem esse formato mais redondinho. Ela é menor e ela é mais gordinha, ela é mais cheinha, entendeu? Entenderam? Então, ela tem esse formato mais ovalado, ela tem esse formato mais escuro também, entendeu? Por se tratar de uma célula basal. Observem que o tamanho do citoplasma dele, citoplasma, vocês sabem o que é? Alô, alô, estão me ouvindo? Sim. Então, o citoplasma. Então, o citoplasma, ele aqui na célula basal, ele é pequeno, né? Ele é mais redondinho. Já na célula intermediária, observem que ela vai aumentando essa célula basal, ela vai passando de etapas, né? Ela passa a se tornar uma célula intermediária com o passar do tempo. E aí, com o passar do tempo, ela se torna intermediária, e aí o seu citoplasma ele vai aumentando de tamanho, né? E o seu núcleo, que ele era maior, ele vai diminuindo. Então, a célula começa a ter essa nova formação, entendeu? Então, observem aqui a diferença de tamanho, ó, o do núcleo para o citoplasma, né, são bem próximos. Aqui já na célula intermediária já tem uma certa distância aqui, um certo afrouxamento. E aí na célula superficial, isso aumenta mais ainda, né? Observe que o tamanho do citoplasma nessa imagem, ela fica bem maior, né, de tamanho, e o núcleo ele também diminui ainda mais, né? Olha o tamanho desse núcleo, que está com o mouse, para esse núcleo. Então, são células que elas vão progredindo com o passar do tempo, né? E aí, elas no final do fim da vida útil delas, elas são descamadas, né, no canal vaginal. Então, aqui é uma representação um pouco mais de desenho, né, nessa terceira imagem, né, do que é a região da ectocervix. Então, tem sempre essas camadas iniciais das células basais. Normalmente, são poucas camadas basais, são uma ou duas, né? São poucas camadas. Já na região da intermediária, aí já fica assim um pouco, já são camadas maiores, né? Dezenas de camadas, centenas, assim como também as células superficiais, né? Já são camadas mais maiores. Mas todas essas é uma região da endosservice. Tá ok?
Professor, eu não entendi. É endo ou é ectocervice? Essas três imagens me confundindo aqui. Essas três imagens, eu falei endo? Vou te falar endo. Não, então, me desculpe, é porque a gente vai falando uma outra, vai falando, né, ela pode confundir. Desculpe. Todas essas três imagens representam a região da ectocervice. Tá bom, ok. Aí, endosservice eu vou falar mais para frente. Tá bom. Mas o que eu gostaria que vocês gravassem aqui para diferenciar, né, uma diferença importante é com relação ao número de camadas, tá bom? A região da ectocervice, ela tem várias camadas ao longo da sua superfície, tá bom? Então, né, como eu falei, o epitélio ele é estratificado e não queratinizado. É uma característica dela. E aí ela se divide em três camadas, né? Camada basal ou camada profunda, tem o mesma nomenclatura, né? Podem ser formadas uma ou duas fileiras. E aí tem as camadas intermediárias, né? Que é o meio da região da ectocervice, e a região da superficial, que é a última etapa de maturação celular. Então, aqui, ó, mais uma representação, né, de um esquema, né, lâmina basal aqui. Lâmina basal é essa região basal, né? Então, de células células basais, células intermediárias e células superficiais, né? Já nessa imagem, nessas duas imagens aqui, tem um detalhe que é essa questão dessa cor, né? Quando a gente faz a coloração da ectocervice, né, vocês vão observar células que estão na cor laranja e células que estão na cor azul. Do que, Lana? Deixa para depois, primeiro você almoça. Ah, não, depois. Então, essa questão da cor é que quando a célula ela vai descamando, é o nome que a gente fala, quando ela vai descamando, ou seja, ela está na basal, ela vai para a célula intermediária, vai subindo as camadas, né, com o passar do tempo, vai para a superficial, e aí na célula superficial ela pode ter essas duas cores, cor laranja ou cor azul. E aí a cor laranja, que é esse tom eosinofilia, né, de eosino, ele representa as células que estão na parte mais distante da superficial. As células superficiais que estão no começo da célula da região superficial, elas ainda estão em azul, entendeu? Então é apenas uma diferenciação de localização dessas células, mas elas são células superficiais da mesma maneira. Entenderam, gente? Talvez eu não consegui explicar direito, mas podem me perguntar. Não entendi, não. Não? Tá. Nessa região aqui, deixa eu riscar. Daqui para cima são células superficiais, correto? Uhum. Aham. Então, quando a gente faz a coloração das células, a gente pode encontrar células superficiais na cor azul ou na cor laranja. Uhum. Só que essa cor, ela não tem não tem nenhuma diferença clínica. Não é uma célula alterada, não é uma célula
patológica, nada, entendeu? Uhum. São células que têm são cores diferentes. Uma cor é azul, a outra cor é laranja. Certo. A diferença é que essa região aqui que está mais na parte externa, ela é em laranja. Uhum. E aí essa região aqui, ela ainda é uma cor azul. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Aham. Então, é apenas uma questão de localização dentro da região da superficial. Uhum. Entendeu? Ok. Então aqui Aham. é azul, vou tentar desenhar um A, e aqui é laranja, um L. Uhum. Ok. Tá bom? Deixa eu passar o slide. Então, aqui representa um corte histológico, né, melhor representado, da região da ectocervix. Então, ó, deixa eu pegar o lápisinho aqui. Ó, vou estar desenhando umas setinhas aqui do lado. Só que o que acontece? Não vou ligar, não vou perguntar, não quero mais saber. Toma uma tirada danada que não sei o que não sei o que. Então, Tem alguém falando aí que tá... Então, gente, aqui onde eu coloquei uma setinha aqui embaixo do slide. Aqui é a região basal, nessa imagem, estão vendo? Estou selecionando aqui, ó. Aqui, deixa eu botar ó, região basal, essas células aqui, são as células basais, células intermediárias, e células superficiais. Então, são esses três grandes grupos dentro da ectocervix. Essa parte de vermelho aqui já é o nosso estroma, que é chamado. Estroma é o tecido conjuntivo, é onde é um tecido sanguíneo que é onde a gente vai receber as células irão receber os seus nutrientes, né, para sobreviverem. Então a célula ela vem daqui, a sua nutrição, ela vem do tecido conjuntivo e aí essa nutrição ela vai infiltrando dentro da ectocervix até o final, tá bom? Já aqui, gente, nós temos uma célula diferente, que ela está sendo representada, né, como a endocérvix. Então, essa célula aqui já é uma célula bem diferente das que nós estávamos falando, né? A endocérvix, e aí eu peço para vocês lembrarem o que eu pedi para vocês gravar, é a questão da quantidade de camadas. Então, na endocérvix, não existe várias camadas. Existe apenas uma única camada de células. Então, olha, observe aqui, acompanhe o mouse, ó. São essas células aqui, ó. Ela tá meio que uma onda, né? Mas aí é uma única camada. Não tem mais dezenas, centenas de camadas, não. É apenas uma única camada que reveste a endocérvix. Então aqui nós também temos, né, células cilíndricas endocervicais. Elas também podem ser chamadas de células cilíndricas, células endocervicais, né, são nomes, são sinônimos.
E aí eu vou pedir para vocês terem uma pequena. Tentem entender uma imagem 3D aí de vocês. Por quê? Porque a gente pode visualizar essa célula endocervical de duas maneiras no nosso microscópio. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, todas essas células são células endocervicais. Só que repara que ela está com seu citoplasma mais comprido, né? Ó, eu estou destacando aqui no desenho. Então observa que eles têm um grupamento mais comprido, já outras, essa aqui do lado também dela, por exemplo, ela já está bem mais redondinha aqui, ó, tá vendo? Então, assim, elas são as mesmas células. Mas, pô, como é que a gente consegue diferenciar células tão diferentes assim? Isso é uma questão de geometria. Por quê? Essa célula mais comprida é como se a gente estivesse observando ela no microscópio de frente, de perfil, como se fosse uma foto 3x4. Eu estou vendo você, aluno, de frente, entendeu? Então eu vejo ela como se ela estivesse em pé, por exemplo. Já essa segunda, essa mais redondinha, é como se eu estivesse vendo ela de cima, como se eu estivesse no alto de um prédio, e aí um aluno está passando na rua, é como se a Nayara estivesse passando na rua, e aí eu estou olhando a Nayara lá de cima do prédio. Então eu só vejo ela de cima para baixo. Eu não vejo ela de frente, entendeu? Então é apenas uma questão geométrica, de visualização. A célula, nesse momento, ela está sendo vista como se ela estivesse de cima, e nessa célula nós estamos vendo ela de frente. Entendeu? É apenas uma questão de geometria. Entenderam, gente? Sim, professor. Gente, deixa eu pegar uma água rapidinho, que minha garganta está picando aqui. Só um minutinho, por favor.
Pessoal, alguma dúvida aí, então? Por enquanto, não. Olha, ou eu explico muito bem, ou vocês estão dando me dando migué. Tô com essa sensação. Tá tudo tranquilo. Então tá, então eu vou cobrar essas questões na prova e vamos ver se vocês vão entender. Eu nem senso de brincadeira, nem senso de humor. Não, se vocês estão entendendo, eu me sinto à vontade para cobrar, né? Professor, que isso? Não é? Estou vendo aqui que tem uns alunos que não estão conseguindo acessar. Bom, as aulas vão estar no YouTube, né? Daqui a pouquinho. Aí quem não conseguir assistir às aulas, lembrando que elas sempre vão estar no YouTube. Então aqui, gente, o que é isso? Então eu falei um pouco da região da ectocervix, primeiro, né? Repare na quantidade de camadas que nós temos na ectocervix. Já na endoscervix, a diferença principal é essa. É uma única camada. Então, enquanto na outra região tem várias camadas, nesta aqui é apenas uma camada apenas. E aí, aqui nós temos a chamada JEC, junção escamo-colunar. E aí, o que é essa JEC? Como o próprio nome já fala também, é um nome também muito intuitivo. É a junção dos dois epitélios. Então, observem aqui, ó, onde eu estou circulando. Observem só que aqui tem várias camadas, né? Nessa região aqui, ó. Ai, peraí que esse aqui ficou ruim. Deixa eu pegar um outro lápis aqui.